Fala galera, beleza? E aí rapaziada, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal? Vamos para mais um vídeo falar de Cartola FC rodada de número 35. E dessa vez nós vamos falar dos nossos times tiro curto. Uhul! Então galera, vamos falar dos nossos times tiro curto. Vou fazer um vídeo um pouco mais curto, tá galera? Não vou fazer um vídeo muito longo, afinal de contas os times tiro curto a gente só fecha a defesa e vai pontuando com bons meias e atacantes. Então você que vai pegar as dicas aí pode misturar, mesclar. Normalmente a gente sempre monta 10, 15, 20 times aí, tá? Eu trago duas opções aqui, porque aí eu consigo trazer as defesas que eu acho melhores pra rodada, umas 10 dicas aí ou 20 dicas aí de pelo menos jogadores pra você escalar, pra você fazer diferente nos seus times aí, né? Algumas apostas também, então fica de olho e presta atenção no vídeo todo, tá? Não pega só o time finalizado não, porque a gente também dá outras dicas de outros SGs que são viáveis para rodada. Inclusive a gente deu a dica aí do SG do Atlético Paranaense, não escalamos, mas era uma dica interessante e foi um dos poucos que conseguiram segurar o SG nessa rodada de número 34, beleza? Então vamos lá rapaziada, sem mais enrolação, só vou pedir aquele favorzinho de sempre para vocês, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, que a gente solta esses times finalizados por lá, Nerd Esportes 360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, tá passando bem aqui em cima, beleza? Então é isso galera, vamos lá, rodada 35, times tiro curto. Então tá aí galera, a nossa pontuação do time tiro curto não foi boa, 58 pontos aí, na rodada anterior a gente foi muito bem, fizemos 100, mas nessa daqui fomos muito mal, fechamos a zaga do Corinthians que tomou gol, né? Ainda entrou o Thiago Heleno que foi expulso pra ajudar a piorar, Garro que era capitão foi muito mal, acertamos o Lucas Moura, né? Acertamos também o Bright White, mas infelizmente aí não fomos muito bem nessa rodada com o nosso time tiro curto, pelo menos o tiro curto 1, o 2 também não foi bem, tá? Essa rodada foi bem complicada. Então vamos lá rapaziada, montagem do nosso time tiro curto para a rodada 35 em busca da melhor pontuação possível para essa rodada e quem sabe aí faturar nas nossas ligas. Então é isso galera, lembrando para vocês que a gente não faz que nem o nosso time principal, tá? Que é o nosso vídeo carro-chefe aqui do canal, tá? A gente faz diferente aqui no time tiro curto, a gente simplesmente diz os SGs viáveis para rodada, ao invés de ficar pontuando zagueiro, lateral, goleiros, né, para rodada. Então a gente fala os melhores SGs, afinal de contas a gente vai fechar a zaga, então não adianta muito a gente ficar falando zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, beleza? Vamos começar aqui então galera, os SGs que eu acho mais viáveis para rodada. Palmeiras, eu acho que é um SG que todo mundo vai cair matando. A galera que joga tiro curto vai fechar aqui o Palmeiras, pelo menos uns 10 times aí, só para começar, tá? Então, o Everton, ótima opção para rodada, eu já vou fechar com ele. Ah, Black, mas é tão óbvio. Claro, meu amigo, eu vou deixar o melhor SG para rodada de lado só para não parecer óbvio. Claro que eu vou colocar o SG do Palmeiras aqui no meu time, tá? Outro SG que eu acho muito bom para essa rodada e pouca gente vai estar de olho nele, tá? O do Fluminense, tá bom, galera? Eu não tô vendo muita gente falando nesse SG, mas eu acho que tem um potencial. O time do Criciúma vai com alguns desfalques, né? Teve jogador expulso na última rodada, não vem bem no campeonato, não tem feito muitos gols, então eu acho interessante sim o SG do Fluminense. Fábio é uma peça muito boa para essa rodada, tá bom? Outro SG que é um pouco mais arriscado devido aí ao psicológico, não pela qualidade do time, que eu acho que é um time que tem muita qualidade, que é o do Botafogo, tá? É um SG um pouco arriscado, afinal de contas é uma das melhores defesas do campeonato, mas vem aí abalado com um empate em 0 a 0 contra o Galo, não vem de grandes partidas aí no Brasileiro. O Palmeiras encostou, né? E vai enfrentar um Vitória que vem muito bem no campeonato, com vitórias seguidas fora de casa, né? Jogando muito bem. Então, chance de ser vazado tem. Mas se segurar o SG, deve imitar essa zaga do Botafogo. O Botafogo vai com dois importantes desfalques para essa rodada, tá bom? Outro SG que eu gosto para essa também é o do São Paulo, tá? O problema é que o Galo tá com um time reserva bem complicado. O time reserva do Galo vem fazendo bons jogos e aí vem também furando algumas defesas, tá? Inclusive até vencendo uma partida ou outra ali, esse time reserva do Atlético Mineiro. Então eu acho que é um SG extremamente viável para rodada, porque o Galo deve vir aí com um time misto ou até com reservas, tá? Mas o São Paulo também não tá com essa defesa tão confiante, mas é um SG viável, vale a pena ficar de olho. Como você vai fazer tiro curto com vários times, vale apostar pelo menos alguns times aí com a zaga do São Paulo, tá bom? Outro SG que eu gosto, que eu acho interessante, é o do Corinthians. Esse aqui é um pouco mais complicado. O Corinthians defensivamente vem deixando a desejar,
segura um SG aqui, outro ali, mas também toma gol aqui de bobeira, o goleiro dá umas negativadas. Pode ser um SG que pouca gente vai estar olhando, o Vasco não vem bem no campeonato, acho que já até abandonou, não tem risco de rebaixamento, mas eu acho que o Vasco aí não vai com força máxima para essa rodada também. O Corinthians, que tá buscando uma vaga na Libertadores da América, vai muito incentivado para esse jogo, tá bom? Então eu acho que é mais ou menos isso aí, tá, galera? De SGs que eu acho viáveis para rodada, tá bom? Não tem o Internacional também tem um SG muito interessante, apesar do Bragantino não vir tão mal no campeonato, mas tá na zona de rebaixamento, né? Então acho que tem potencial aí do SG do Inter, fez uma partidaça contra o Vasco, campo pesado, um jogo difícil, conseguiu segurar o SG fora de casa, tem tomado alguns gols, né? Não são SGs muito confiáveis aqui, ó. Você vê que vem oscilando, segura aqui, perde ali, segura aqui, perde ali, mas tem um potencial muito bom contra o Red Bull Bragantino, esse SG do Internacional. Então, galera, lembrando aqui que a gente tem algumas boas opções, pelo menos uns 5 SGs aqui viáveis para essa rodada de número 35, tá? Eu vou fechar com esse SG do Palmeiras, que é o melhor da rodada, pelo menos nesse meu primeiro time aqui, tá? Lembrando que a gente sempre traz 2 opções. Vamos lá então montar agora a nossa zaga e já voltamos com meio campo e ataque. Então tá aí, galera, fechado aqui o Everton, Gustavo Gomes, Vitor Reis, Caio Paulista e Marcos Rocha fechando toda a linha defensiva do Palmeiras. Agora vamos passar pro nosso meio de campo. E no meio de campo, acho que não tem muito mistério. Lucas Moura tá voando e me arrependi demais de ter trocado ele na última rodada. Tava com ele e tava também no meu time principal, tá? Tava com ele, tava com o Nicão e tava com o Garro. Acabei trocando ele pelo Rafael Veiga, pelo número que entregava de gols aí pra meias aí, né? A equipe do Bahia, deu certo, Veiga fez gol, só que o Lucas Moura fez 5 pontos a mais que o Rafael Veiga, né? Então perdemos essa pontuação, perdemos 5 pontos aqui, poderíamos ter ido melhor com o nosso time principal, não vou errar dessa vez, vou com o Rafael Veiga. Outro cara que eu vou também para essa rodada, galera, é o John Arias do Fluminense, tem um potencial gigantesco para essa rodada, vale muito a pena. O Criciúma vem tomando gols e vale a pena aí, ele deve até, hoje o Fluminense tem um jogo importante aí contra o Fortaleza, ele deve até ser poupado ou entrar durante a partida, porque jogou muito pela seleção, mas ele tem um potencial muito bom, é cobrador de pênalti, vale muito a pena. Outro cara que eu vou fechar também é o Rafael Veiga, não dá para deixar esse cara de fora, tem um potencial muito alto para a rodada e vamos com ele aí sem pensar muito, tá jogando demais Rafael Veiga, eu acho que tem um potencial gigante para gols aí dele mesmo sendo fora de casa, tá? Outros meias que eu acho muito interessantes para a rodada, tá? Alan Patrick, vale muito a pena, fez 3,90 na última, mas tem 11 pontos aqui, 9 aqui, ó, cobrador de pênalti da equipe do Inter, vai enfrentar um Bragantino que vem fazendo até que bons jogos, né? Mas tem um potencial muito bom. Outro cara também interessante é o Matheus Pereira, vai depender muito talvez desse jogo que o Fernando Diniz vai fazer contra a equipe do Racing aí pela Copa Sul-Americana. Se for bem, pode ser que o Cruzeiro venha aí mais confiante para esse jogo contra o Grêmio, mas se for mal, pode ser que venha abalado, não sei, é um jogo complicado, o Matheus Pereira tá oscilante no campeonato, não tá dando aquelas mitadas, eu vou preferir jogadores que estão mitando alto, tá? Então eu vou fechar aqui com o Rodrigo Garro nessa partida, tem um potencial altíssimo para ele foi muito mal na rodada, fiquei muito triste com isso, que ele era meu capitão no meu time principal, foi meu capitão nesse time tiro curto, confiei bastante no Garro nessa última rodada, mas infelizmente aí acabou indo muito mal. Tô confiante nessa rodada novamente, o Vasco vem oscilante no campeonato, o Garro tá jogando demais, tem mitadas absurdas de 18, 17, 12 pontos, 16, o cara tá brabo demais, então difícil não ir com ele, vale muito a pena pra rodada. Memphis Depay e Yuri Alberto não devem ir pro jogo, mas a gente vai ter aí o Romero, a gente vai ter o Pedro Raul, vamos ter o Thales Magno, então tem chance sim do Garro de entregar uma assistência, entregar um golzinho, em casa ele costuma ir muito, muito bem, né? Outro jogo interessante aqui que eu acho para essa rodada é o Manuel Martínez de novo, tá? É um cara que entregou 15 pontos no seu último jogo, vai jogar hoje contra o Fluminense, mas ele tá jogando demais, entregando muita média básica, dá para ficar de olho no Manuel Martínez, cara. Às vezes você quer montar um meio campo com um jogador diferente, o Martínez pode ser essa peça. Vai enfrentar um Flamengo que tá em ascensão, jogando muito bem, mas o Fortaleza pode até brigar pelo título caso vença o Fluminense hoje, tá? Então, se ele vencer o Fluminense hoje, Botafogo e Palmeiras tropeçar, ele pode assumir a liderança nesse jogo contra o Flamengo, beleza? Agora vamos falar de
atacantes. E aqui no ataque, galera, como vocês já viram, a gente vai mudar o nosso esquema tático. Vamos num 4-4-2 aqui, né? 4-4-2, apostando mais nos meias, né? Tem muita opção de meia boa para essa rodada, mas ainda assim a gente tem bons atacantes. Hulk, eu acho que vai ser poupado. No jogo em casa ele entrou durante a partida, imagina fora de casa, eu acho que ele nem vai para esse jogo, tá? Bright White é interessante, o Cruzeiro não tem uma defesa confiável, pode ser um atacante que pouca gente tá vendo e ele tem feito bons jogos. O pessoal chama ele de Bagre White, mas o cara, ó, 10 jogos e 6 gols, média de mais de 50% de aproveitamento, coisa que muito atacante não tem no campeonato, tá? Sem contar as 2 assistências e 14 finalizações. É um cara extremamente participativo, tá sempre entregando umas médias básicas e marcando seus golzinhos, né? Então pode ser um potencial que pouca gente tá vendo. Mas eu vou fechar com o Wesley, marcou gol de novo nessa rodada, 9.40, ele já tem 9 no campeonato, né? Tá indo muito bem, tem dado algumas mitadas. Em casa tem um potencial altíssimo aqui para essa rodada aí, para poder assegurar a vaga na Libertadores. O Inter tá em 5º lugar, então vale a pena sim o Wesley, já tô fechando com ele, tá? Outro cara que eu acho interessante aqui é o Veguete, muito fora da curva, mas pode ter um potencial. Borré é o parceiro de ataque do Wesley, tem um potencial muito bom para essa rodada. Ele que é um jogador que tem aí seus 6 gols no campeonato. O Wesley tá marcando mais, mas o Borré é o finalizador da equipe, então tem que ficar de olho nele, tá? Ele tem 31 finalizações, aí é um cara que chama muita responsabilidade, finaliza bastante, tá bom? Outro cara interessante também é o Luciano, da equipe do São Paulo, tá jogando bem também. Na última rodada não fez gol, mas entregou uma média básica de 3.50, tem um potencial interessante. O Luciano aqui fez 11 pontos em casa nesse último jogo aqui, que ele jogou no Morumbi, tá aqui também fez 8.50, aqui também fez 14 pontos, ou seja, é um cara que tá sempre entregando, então dá pra ficar de olho de repente nesse galo aí, provavelmente misto ou reserva, vale a pena o Luciano, tá bom? O São Paulo também briga pela Libertadores, tá? Nessa temporada de 2025. Jonathan Calleri pode ser interessante? Pode, mas eu gosto mais do Lucas Barbosa, tá? Vem de 2 mitadas, 15 pontos aqui, 11 pontos aqui. Vai enfrentar a equipe do Cuiabá, que fora de casa tem feito bons jogos, segurado alguns SGs, mas aqui é uma briga interessante aqui. O Juventude precisa escapar mais aí dessa zona de rebaixamento. Essa vitória pode ser fundamental e o Lucas Barbosa tem jogado muito bem com a camisa aí do Juventude, tá bom? E o Estevão, né, cara? Não dá pra não contar com o Estevão. Tava machucado, voltou aí muito mal, mas vale muito a pena contra o Atlético Goianiense, que é uma das equipes mais vazadas do campeonato. Ele já tem 11 gols, tá brigando pela artilharia do Brasileirão, 8 assistências, então o cara é muito participativo. A média dele aí é de 7.88, é uma média absurda, então vale a pena ficar de olho aí no Estevão, tá bom? Caio Jorge é outro atacante que pouca gente tá olhando, que pode ser muito bom pra rodada. Aqui ele entregou 17 pontos com gol e assistência, tá? Mas é um atacante que oscila bastante, tá? Outro cara que eu gosto demais é o Alejandro. Na última não foi bem, fez 1.70 fora de casa, jogo truncado, difícil. Mas aqui, ó, 10 pontos, 11 pontos e 11 pontos e tá cobrando os pênaltis do Vitória. Vale a pena ficar de olho nele demais. Outro cara que eu gosto demais, Marinho do Fortaleza. 12 pontos aqui, pegamos essa pontuação dele aqui, ó. E 21 pontos aqui. Então aquele cara que é 8 ou 80, ou ele vai arrebentar, imitar demais, ele vai fazer uma pontuação ali bem médiazinha ali, tá? Gosto muito dele pra rodada. O jogo é difícil, mas é uma aposta bem diferenciada. E a gente tem o Coelho, né, cara, que fez demais nessa última rodada, 14.40, e tem um potencial interessante pra rodada. Então, gente, a gente tem muitos bons atacantes. Igor Jesus corre por fora, vale a pena também. E aí, o que dá pra você fazer, galera? Montar times aí com variações, tá? De repente aí você monta aí os 2 atacantes melhores pra rodada, um do Inter, um do Palmeiras, e de repente mete um Alejandro aqui, ó, pra fazer a diferença, coloca um Marinho, de repente um Coelho fora de casa pode ser aí um cara interessante. Você pode escalar aí um Borré junto com o Estevão, por exemplo, e colocar um Luciano aqui de atacante, pode ser também uma boa. Então você pode fazer um Caio Jorge, encaixa bem também aí, né? Para você diferenciar e não ficar com um time muito parecido com a galera que tá indo, tá? Então vamos fechar aqui com o Wesley e vamos fechar com o Estevão por enquanto, tá? Treinador, claro, será o Abel Ferreira, não tem muito mistério. Agora vamos montar o nosso banco de reservas e a gente já volta aqui com o nosso capitão e o nosso segundo time tiro curto para essa rodada 35. Então tá aí, galera, nosso banco de reserva, a gente vai com Fábio no gol, Diogo Barbosa, né? Lucas Freitas do Juventude, Emiliano Martins do Fortaleza e o Alejandro do Vitória. E o nosso time vai fechado aqui com a zaga do Palmeiras, o Everton no gol, Gustavo Gomes e Vitor Reis, Caio Paulista e Marcos Rocha, tá? No meio de
de campo a gente vai com Lucas Moura, John Arias, Rafael Veiga e Rodrigo Garro. E para fechar nós vamos de Wesley e Estevão no ataque. E o nosso capitão para essa rodada será Rafael Veiga, galera. Vamos de Rafael Veiga nesse time aqui para essa rodada 35. Agora vamos lá mostrar para vocês como ficou montado nossa segunda opção de time tiro curto. Então, galera, mas antes da gente falar como ficou escalado esse time tiro curto 2 aqui, ó, que tá surpreendente, tá? Fica aí que você vai ver. Vou pedir aquele favorzinho para você de sempre. Já estamos quase batendo os 10k, faltam menos de 50 pessoas, galera. Então, ó, conto com a sua ajuda pra gente chegar nos 10 mil inscritos. Então, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto, aquele like maneiro. Clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos. E segue a gente lá nas redes sociais, @NerdSports360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Beleza, galera? Então vamos lá, mostrando para vocês aqui como ficou a escalação desse nosso segundo time tiro curto, começando pelo banco de reserva. Vamos de Hugo Souza, Beleze, Lima e Júnior Santos aqui, né? Fechando aqui o nosso banco. E nosso time ficou fechado aqui com Fluminense. Fechamos a zaga do Fluminense, mais num 3-4-3, tá? Vamos diferente aí para essa rodada, apostando tudo na parte ofensiva. E vamos com Fábio no gol, Gustavo Gomes, Thiago Santos e Thiago Silva, né? Aí a dupla de zaga do Flusão. No meio de campo a gente vai de Rodrigo Garro, vamos de Lucas Moura, John Arias e Rafael Veiga. E no ataque vamos de Alejandro, como eu falei, Estevão e Borré, fechando aqui o nosso ataque. O nosso capitão é o Estevão e o técnico Mano Menezes. Time custou 115 cartoletas, bem baratinho. Então tá aí. Galera, 2 times para vocês aí nessa rodada de número 35 de tiro curto, tá bom? Faz aquela mesclada, busca um jogador daqui, coloca ali, traz para cá, leva para lá. Olha também os outros SGs que a gente mostrou para vocês, vai montando aí com os atacantes que a gente indicou aqui. Eu acho que tem boas opções aí de atacantes, principalmente aí para apostas, né? Como eu falei, do Caio Jorge ou também do Alejandro, tá? Marinho, são peças interessantes aí que dá para você ficar de olho nessa rodada e mesclar em busca da melhor pontuação possível para quem sabe vencer a sua liga. Beleza? Então é isso aí, galera, tamo junto, uma boa sorte na rodada 35, que Deus abençoe a todos nós e tchau!